Olá, queridos. Vamos para a aula 2 aí sobre o discipulado. E tenho muita coisa para compartilhar com você que eu tenho pensado a respeito disso nesse tempo da igreja, nesse cenário que nós estamos vivendo nesses dias. E tenho me questionado sobre muitas coisas que tenho ouvido aí, muitas mensagens, muito da teologia pós-moderna que nós temos presenciado nesses dias. Primeiro, é estranho como pensar que, como tantas pessoas esperam um cenário dos últimos dias diferente daquele que as Escrituras nos apresentam. A palavra fala que os últimos dias, né, Paulo falando, seriam extremamente trabalhosos, difíceis mesmo. Os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, eles fariam as coisas, né, movidos, né, pela paixão por si mesmo, pelos seus próprios interesses. Os homens teriam comichão nos ouvidos, levantariam para si falsos mestres. Nós já falamos muito disso já para vocês. Mas tem um texto, né, que eu quero usar como base, dois textos na realidade eu quero compartilhar com você nessa aula. O primeiro deles é em Lucas, capítulo 18. É toda uma parábola aqui da viúva persistente que vai atrás de um juiz e ela insiste pelos seus direitos, ela acredita que ela pode receber ali os seus direitos, e aquele juiz não é um juiz, né, cristão ou temente a Deus, mas ela importuna tanto ele, acredita tanto nos seus direitos, né, tanta sede, tanta fome, que na realidade aquele juiz cede. E Jesus, ele falando aquela parábola em Lucas 18, ele menciona algo que é muito forte para os nossos dias. Eu particularmente creio no Evangelho do Senhor, eu creio em tudo que as Escrituras estão dizendo, e eu tenho me preparado e procuro preparar todos que têm nos ouvido para o cenário dos últimos dias. Cenários difíceis, cenários diferentes do que muitos têm pregado que esperando algo extraordinário, algo, né, um nível de prosperidade, um nível de sucesso, um nível de vitória que muitas vezes não bate com as Escrituras. Na realidade, o que as Escrituras nos alertam é que quando ouvires falar de paz, tende cuidado, porque haverá repentina, né, destruição, ou as dificuldades surgiriam. Os últimos dias seriam extremamente trabalhosos, né? O que tem profetizado e o que foi profetizado não tem como nós lutarmos contra, a não ser nos preparar. Nós devíamos estar preparando a igreja para enfrentar todo tipo de dificuldade, para vencer no período de tribulações, de dificuldades. Nós deveríamos estar discipulando pessoas em vez de entretê-las, né? Tanto na internet como dentro dos templos, né? Muitos templos, infelizmente, se tornaram mais uma casa de espetáculo do que propriamente um lugar onde a igreja se reúne em torno da palavra do Senhor, para adorar o Senhor, para ouvir o que Deus tem e para buscar ser obediente e glorificar o seu nome. Eu tenho clamado nesses dias a Deus, que Deus levante uma geração de discipuladores, homens que vão querer não somente se nutrir, mas nutrir pessoas também. Mas isso é para uma próxima aula. Essa eu quero falar de algo, uma preparação para então nós entrarmos na prática mesmo de um discipulado. E Lucas 18 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça aquele juiz. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta que o Senhor coloca, ele está colocando como fruto, né, consequência de uma parábola, de uma viúva que acreditou e persistiu em algo. Quando eu penso nessa perseverança, né, e não tem como não linkar Romanos 5, quando Paulo fala glória a Deus pelas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, perseverança produz o caráter, né, a experiência, o caráter do cristão, e o caráter do cristão então produz essa esperança, e a esperança é a razão de nós não sermos confundidos. Quando eu olho Jesus mencionando uma parábola dessa e perguntando para os seus ouvintes ali, para os seus discípulos, para aqueles que estavam junto com ele, se quando ele voltar, quando o Filho do Homem voltar então nos últimos dias, será que ele vai achar fé na terra? Será que ele vai encontrar pessoas que realmente continuam crendo? Ele não está falando de encontrar evangélico, ele não está falando de encontrar católico, ele não está falando de encontrar religiosos, ele está perguntando se vai encontrar fé na terra, pessoas que ainda creem, e não é uma crendice qualquer, não é crer em alguma coisa qualquer, é crer nas palavras. Será que vai haver ainda pessoas que vão ter guardado a palavra do Senhor, vão estar persistindo, vão ter Cristo como
como fundamento, como rocha? Será que vai haver pessoas, quando Jesus voltar, que não negociaram a sua fé por nada, que não cederam às paixões do mundo, que não cederam aos falsos ensinos? Será que quando Jesus voltar, ele ainda vai encontrar pessoas que não negociaram a sua fé e não agiram como meninos inconstantes, que basta qualquer vento de doutrina, qualquer mensagem bonita, qualquer um modismo evangélico, triunfalismo muitas vezes pregado que não bate com as escrituras? Será que vai ter pessoas ainda que vão continuar crendo simplesmente no evangelho da cruz, de esperar na realidade o tempo da restauração, quando o Senhor então descer do céu? Eu estava meditando em Atos hoje, né, quando os anjos ali aparecem para os discípulos, quando eles estavam olhando Jesus ser levado aos céus e ser envolvido pelas nuvens, ouviram a voz, né, que vinha do céu, e aqueles anjos falam: o que vocês estão olhando? Porque o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele vai voltar. E ele vai voltar exatamente, né? Logo depois fala que os céus estão retendo, estão guardando ele exatamente para o tempo da restauração de todas as coisas. Será que vai ter gente ainda, quando Jesus voltar, que vai estar, na realidade, insistindo em crer nisso? Será que hoje, quando nós olhamos para o cenário evangélico dos nossos dias, será que é fácil nós encontrarmos pessoas que simplesmente estão debruçadas nas Escrituras nesse momento, estão procurando ouvir e compreender o que está nas Escrituras Sagradas? Outro texto, deixa eu falar para você, outro texto que eu tenho pensado e linkado com esse, é um alerta muito grande para todos nós. Judas, a carta de Judas, no versículo 1, 2, 3, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Está falando aqueles que estão sendo guardados em Jesus Cristo, que estão sendo conservados pela palavra de Deus. Não há nada que pode conservar você, a não ser a palavra do Senhor, a não ser os mandamentos do Senhor, através da pessoa do Espírito Santo. Eu tenho, deixa eu voltar um pouquinho, mas eu tenho pensado, já gravei alguns vídeos sobre isso, eu tenho pensado muito nas pessoas que estão se enganando nesses dias, porque a única coisa que na realidade vai permanecer e vai fazer você ser encontrado como um servo fiel é a palavra do Senhor. Então, nunca houve, talvez na nossa história, ou nos seus dias, em toda a sua vida, houve um período tanta necessidade de nós voltarmos à prática do discipulado, à prática de gerar discípulos. Não sei se você lembra, mas quando Jesus ele foi levado aos céus, ele foi depois de um longo treinamento, de não somente dar as instruções a respeito do seu reino, 40 dias ele ficou da ressurreição até a ascensão aos céus, e falando, aparecendo para os seus discípulos, explicando, revelando coisas acerca do seu reino. Jesus sabia de uma coisa que eu acho que muitos esqueceram hoje: a garantia de continuidade de algo se dá pelos discípulos, por pessoas que você está investindo. Não é em estrutura, não é em qualquer doutrina, não é em costumes, mas é em discipular, em dividir, em ensinar, em impartir a Sagrada Escritura, aquilo que você tem recebido do Senhor. Aquilo que os apóstolos primeiros ouviram e viram, eles confiaram assim a outros, como Paulo fala para os seus filhos na fé, e assim nós hoje, chegou até nós e nós precisamos, a nossa geração não pode errar nisso. Por isso que eu estou gravando algumas aulas para você, para compartilhar a angústia que tem no meu coração quando eu olho tantas movimentações, mas a quebra de um ciclo, a qual nós vemos na igreja de Atos. A igreja de Atos, ali do capítulo 2 em diante, vai mostrar como que a igreja funcionava, a movimentação saudável da igreja. E a movimentação saudável da igreja dava em dois cenários. Primeiro, eles perseveravam no templo e também no partir do pão, de casa em casa, nos lares. Ou seja, não há outro desenho, outro projeto que seja melhor do que esse para desenvolver uma igreja, para cooperarmos com aquilo que Deus está edificando. É perseverar no templo,
templo e crescer e alimentar e a comunhão e o partir do pão e perseverando em oração de lar em lar, de casa em casa, aonde os irmãos na realidade vivem essa verdadeira realidade do discipulado, uns pastoreando os outros, um dividindo com os outros, tendo as coisas em comum. E por muito tempo, na maioria dos lugares, nós temos presenciado hoje, temos ouvido de pastores, de líderes, é muito mais fácil nos nossos dias nós concentrarmos toda a nossa atenção, o nosso foco, ter uma visão simplesmente templista, aonde nós vamos supervalorizar o templo e esquecer dos lares. Nós vamos supervalorizar o que há em público e vamos esquecer daquilo que vai nos levando ao secreto, que vai nos tratando em secreto, que vai o ambiente onde nós somos aquilo que nós somos, ser gente, ser humano com o outro, um ao outro, de olhar no olho, de tocar um no outro, de poder abrir o coração uns com os outros, de sujeitar-se uns aos outros. Eu tenho percebido como durante muitos anos pessoas, né, que vinham estar conosco passavam anos e anos e não experimentaram isso. Mas glória a Deus por Jesus, que pelas suas misericórdias Ele tem nos ensinado, tem insistido a revelar a sua palavra e os seus princípios verdadeiros. Antes de continuar em Judas, eu tenho algumas estatísticas também para compartilhar com você. Essas duas estatísticas, ela foi feita pela WEA, uma organização de igrejas evangélicas mundiais, a qual revela um dado muito interessante para nós e preocupante na realidade, para nós que amamos aquilo que Deus ama, né? E é um apelo que eu faço para você, para parar. Muitas vezes tem tanta gente que se comporta como se não fizesse parte da igreja. Se você não faz parte da igreja, você infelizmente está perdido, porque Jesus não vem buscar uma pessoa, Ele vem buscar um corpo, né? A igreja dele, aquilo que Ele tem amado. Efésios capítulo 5 diz que Ele tem lavado e purificado uma igreja pela lavagem da palavra, para apresentar a si mesmo pura, gloriosa, perfeita. Jesus, Ele trata a igreja como algo que foi idealizado não por homem algum, mas foi idealizado pelos céus, por Ele mesmo. Então nós precisamos ter respeito quando nós falamos, né, sobre a igreja do Senhor Jesus. Eu sei que, assim como em todos os segmentos, tem muita coisa falsa, tem muitos escândalos, mas os escândalos não podem fazer você parar de acreditar. Os escândalos não podem ter o poder de fazer você parar de crer naquilo que Deus ama, naquilo que Deus está trabalhando. E nós precisamos, né, quando falamos de discipulado também, nós precisamos ter um princípio muito importante. Não julgue as pessoas, não julgue alguém que está sendo trabalhado pelo Senhor, alguém que está ali sendo desenvolvido, não julgue ela durante o processo. Seria uma incoerência nossa, como homens e como mulheres, como alguém que tem amado pessoas e desenvolvido e gastado a sua vida em ensinar, se nós julgássemos alguém antes de concluir todo o processo. Seria mais ou menos assim, semelhante você pegar um vaso, né, ir no oleiro, ir aonde está sendo fabricado um vaso bonito, esses vasos ornamentais, e você avaliar e já dar o seu decreto ali, a sua crítica, antes de terminar todo o processo. Durante o processo, certamente você talvez vai se surpreender com a dificuldade de ver alguma coisa boa naquilo ali que está sendo feito. Assim Jesus, né, Deus, Ele fala para mim e para você, assim Ele trabalha em nós. Então, por favor, assim como um vaso nas mãos do oleiro, que só está pronto quando ele termina todo o acabamento, quando ele faz conforme a sua vontade, por favor, nunca olhe para uma pessoa e veja simplesmente como vê o homem. Deus fala que não vê eu e você como vê o homem. Ele vê o ser humano de um prisma totalmente celestial e diferente. Deus já vê as coisas, Ele chama as coisas, como diz em Romanos 4, as coisas que não são como se já fossem. Essa é a esfera da fé, é assim que o céu funciona, se move. Por favor, você que foi chamado a discipular, você que foi chamado a cuidar de pessoas, né, se dedique, mas procure valorizar, procure enxergar como Deus enxerga, não como enxerga o homem natural e simplesmente carnal, não o homem espiritual. E deixa eu falar das estatísticas, né? Para não esquecer. A primeira estatística mostra que apenas 8 a 12% daquelas pessoas que se dizem cristãos, elas se alimentam, se nutrem corretamente. Você sabe que tem uma grande diferença entre se alimentar e se nutrir. Alimentar, você pode comer qualquer coisa. Você vai numa lancheria, você vai numa lanchonete, você vai num restaurante, você vai num carrinho de lanche, você vai em qualquer lugar, você está se alimentando. Mas não significa que você está nutrindo.
Se você pegar uma pessoa durante o período de um mês, né, e só comer, por exemplo, hambúrguer, você vai ver que ela não vai morrer de fome, mas a sua saúde ela vai perder. Quando o Senhor fala para Pedro, né, lá no final do Evangelho de João, Pedro, apacenta os meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele está falando guiar, proteger e nutrir as ovelhas, os seus cordeiros, as suas ovelhas recém-nascidas. Então ele está pedindo para nutrir. Essa é a grande diferença. E pasme você, apenas 8 a 12% estão se nutrindo nesses dias. Uma dificuldade de encontrar, claro, pessoas, né, com o coração puro, dispostas a ensinar, a não pensar, não colocar a sua própria vida em primeiro lugar, mas colocar, entronizar Jesus e buscar os seus interesses, os seus mandamentos, simplesmente ensinar e discipular para que as pessoas se pareçam com Jesus e não simplesmente para saciar os seus próprios benefícios. Nós falamos isso no primeiro vídeo. O vem e me segue hoje é muito diferente daquele vem e me segue que Jesus falou. Quando Jesus falou vem me segue, ele estava focando nas pessoas, ele estava querendo desenvolver pessoas e discípulos. Hoje, quando normalmente muitas pessoas falam vem me segue, elas estão querendo engordar a sua conta, estão querendo engordar as suas redes sociais, os seus programas, né, aquilo que elas estabeleceram, querem realizar os seus sonhos, as suas metas, o seu propósito. E por favor, o nosso propósito maior deveria ser cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, agradar-lhe em tudo, como foi o exemplo de Jesus. Quero falar para você, se você quer ser um discipulador, se você quer ser um discípulo real, se você quer seguir a Jesus, que é o que ele veio, né, propor para mim e para você, você precisa estabelecer Cristo como seu único modelo, seu maior referencial, para que você se espelhe nele. E nesses dias tão conturbados, de uma geração tão perversa como nós encontramos nas Escrituras, que nós deveríamos ser salvos dessa geração perversa, buscar isso no Senhor. Então eu quero falar para você, busque em primeiro lugar Deus, a sua palavra, e busque se espelhar na pessoa de Jesus Cristo. Os seus exemplos, os seus sentimentos, a sua forma de agir, as suas inclinações. Esse é o verdadeiro discipulado. 8 a 12, então, imagina o déficit que nós temos, então, porque aproximadamente 90% estão comendo qualquer coisa, estão engordando talvez, mas estão perdendo saúde, a cada dia que passa estão ficando doentes. Por isso que Jesus falou, ali nós lemos em Lucas, né? Será que quando ele voltar, quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Talvez vai encontrar templos cheios, não significa que vai encontrar fé. Templo cheio, pessoas cantando, pessoas adorando, pessoas fazendo as movimentações, as grandes reuniões, não significa que nós estamos ali com a nossa fé conforme diz as Escrituras. Pelo contrário, nós podemos ter grandes surpresas. Então, outra estatística, além dessa de 8 a 12 que estão se nutrindo, apenas 3 a 4% não somente estão se nutrindo, mas estão querendo nutrir outros, cumprindo o mandamento, não somente pensando em si, mas pensando em nutrir o outro. Isso piora ainda mais a estatística, o cenário que nós vivemos nos preocupa, né? No sentido de zelar por aquilo que Deus está querendo edificar e construir. Eu sei que a vontade de Deus vai ser feita, mas por favor, nós precisamos nos dedicar a cooperar, a servirmos a Deus e a sua vontade. Então, nós vamos ver todo esse cenário. Agora, observe o que eu vou ler para você agora, com todo esse pano de fundo, sabendo que hoje é muito mais fácil você estar frequentando uma denominação, você ter um nome de evangélico, mas você não fazer parte de absolutamente nada, de você não se alimentar corretamente, né? Você não se nutrir, você não estar buscando corretamente. Então eu quero ler algo para você. Lembre, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Essa talvez é uma nos versículos chaves para nós exaltarmos, né? Apontar, colocar em negrito aí na sua Bíblia a necessidade de estabelecermos um bom discipulado, investirmos em discipulado, investirmos em programas de discipulado, de você, pastor, você líder, né? De você parar algumas grandes movimentações e investir naquilo que Jesus simplesmente colocou como ordem. Mateus 28 fala que ele falou, ide, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que nós deveríamos
estar guardando, escrito no nosso coração e buscando isso todos os dias? Já parou para pensar que você pode estar gastando a sua vida todinha tentando fazer coisas para Deus que na realidade não foi os mandamentos que o Senhor deu? Empenhando, gastando força, energia, dinheiro, tudo isso e querendo fazer muitas vezes coisas que você acha, muitas vezes coisas que vão alimentar mais o seu ego, o seu egoísmo, do que na realidade a vontade de Deus. Já parou para pensar que muitas vezes nós estamos investindo mais na nossa imagem do que na imagem do Senhor, da glória dele? Muitas vezes hoje muitos crentes são mais narcisistas do que adoradores, né? De contemplar a imagem de Deus, a glória de Deus e ser restaurado, como fala em 2 Coríntios 3, pelo reflexo como por um espelho, de ser restaurada a imagem do Filho. Na realidade, um discípulo, nós vamos falar isso numa outra aula, mas há aquilo que nós chamamos da invisibilidade do discípulo. Na realidade, o discípulo não aparece mais para si mesmo. Deus revela, Deus manifesta ele, mas nunca deveria, melhor dizendo, haver, né, existir no coração de um discípulo verdadeiro o interesse de propagar a sua imagem, de fazer uma autopromoção. Isso, infelizmente, os nossos dias estão cheios, mas autopromoção, promover a sua própria imagem é um negócio muito complicado, é uma linha talvez muito fina e só o Senhor sabe mesmo discernir a intenção de cada coração. Mas deixa eu ler para nós terminarmos então essa nossa segunda aula. Judas, nós já lemos 1 e o 2, o 3 e o 4 agora. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora preste atenção, Judas está escrevendo, o irmão de Tiago não é o Iscariotes, pode ficar tranquilo. Então Judas está escrevendo o seguinte: olha, cuide com homens que vão se introduzindo furtivamente no meio do povo, se introduzindo, né, discretamente, sorrateiramente no meio do povo, para introduzir, né, falsos ensinos, introduzir falsas doutrinas, costumes que afastariam a pessoa de Jesus. Tudo na realidade está centrado na pessoa de Cristo. Foi assim que Deus Pai resolveu se manifestar, decidiu se manifestar. Ele fala em Efésios 1:10 que no final dos tempos, na plenitude dos tempos, quando Jesus veio, ele convergiria tudo na pessoa de Jesus. O Evangelho diz que quem tem o Filho tem ao Pai. Aquele que odeia o Filho também odeia o Pai. Se você não amar o Filho, você não ama o Pai. Ou seja, o Pai, ele decidiu se manifestar dessa forma, de centralizar a mensagem na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Agora, furtivamente, alguns se introduzem e começam a dissolver a fé, a gerar aquilo que nós chamamos de dissolução. Ou seja, seria como você pegar esses açúcar em grãos, né? Mas não só em pó, o refinado, mas aquele grãozinho que você vê, você joga na água, você mexe, vai mexendo, e você vai ver que aquele grão você não vai conseguindo percebê-lo mais, porque ele vai se misturando, vai se tornando homogêneo com tudo aquilo que está na sua volta, sem perceber, com processos lentos, pode ser lento, né? Pode demorar um pouco, mas ele vai perdendo a sua forma, vai perdendo a sua característica e ele vai sumindo. Exatamente isso que na realidade a cultura, o aculturamento dos nossos dias, né, do presente século, ele quer fazer em mim e você. Ele quer fazer que você perder a forma e se tornar muito semelhante, igual a tudo aquilo que há na sua volta e tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não vem de Deus, mas é do Deus desse século, né? do Deus que age na nossa geração, que estabelece valores corrompidos que não batem com as Escrituras. E, na realidade, dissolver seria como decompor, seria como desagregar, separar as pessoas de Jesus. Então Judas escreve: olha, é necessário, eu queria escrever sobre a salvação de vocês, mas ele viu necessário fazer um apelo, na realidade, para batalhar pela fé. Por que eu estou pregando isso?
ministrando isso com você na segunda aula, logo depois da introdução, antes de entrar mesmo na prática do discipulado, na visão do discipulado bíblico, nas intenções do Senhor, de como Jesus fez, de como Jesus passou a sua mensagem, como Jesus investiu e se dedicou no discipulado. Eu quero falar justamente isso. É necessário hoje batalhar pela fé, mas não qualquer fé, como eu já falei, a fé nas Escrituras Sagradas, a fé na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho cristocêntrico, no Evangelho da cruz, que ela é loucura para os que perecem, que quando você recebe essa palavra, é muito provável que o mundo que não pode receber essa palavra, ele vai odiar você, e tanta gente querendo ser amado pelo mundo hoje, querendo ser aplaudido pelo mundo. Eu quero falar uma coisa para você, Judas, escute o que Judas está falando, batalhem pela fé, a forma melhor de batalhar pela fé, para que haja continuidade, para que quando o Senhor voltar, ele encontre fé na terra, a fé na pessoa dele, como aquela viúva, insistindo, não desistindo dos seus direitos, da sua esperança. Não desista da sua esperança. E a melhor forma de fazer isso, pode haver outras, mas a melhor, a mais bíblica, é o discipulado, de dar continuidade. Se Jesus, ele gerou, ele mudou o planeta, ele estabeleceu a sua mensagem, ele trouxe o seu reino, a mensagem do seu reino, ele investiu em alguns discípulos, poucos discípulos, e ele conseguiu propagar isso com qualidade, com eficiência. Por que que eu e você vamos tentar inventar a roda, tentar inventar uma nova moda, tentar inventar algo que vai ser surpreendente nos nossos dias? Nós precisamos voltar às veredas antigas, voltar aos princípios, voltar àquilo que os primeiros apóstolos viram, ouviram, observar toda a movimentação da igreja de Atos, como as coisas funcionavam, os princípios e valores, extrair dali princípios e os valores de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a igreja que nós estamos fazendo parte, sendo edificados, e na realidade não naufragar na fé, não perder a fé nos nossos dias, não corromper a fé. A fé se corrompe através de um evangelho corrompido. E eu lembro de Gálatas, quando Paulo fala, ainda que eu, um anjo, venha pregar um evangelho, não que seja outro, mas um evangelho transtornado, a qual vai diluir a sua fé, que vai dissimular você, vai fazer você ser separado, distanciado, diferenciado, separado da pessoa de Jesus, seja considerado anátema. Então guarde essa palavra, medite, e logo logo colocamos aí a terceira aula para você sobre discipulado, e tem muita coisa legal aí que nós vamos compartilhar. Compartilha esse vídeo, você pode estudá-lo, você pode enviá-lo para alguém que você deseja, mas por favor, guarde a palavra, né? Medite na palavra do Senhor e não negocie ela. Tudo vai passar, inclusive nos nossos dias, na sua vida, mas tem uma coisa que Pedro fala, uma coisa apenas, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Que Deus abençoe você muito.